Oi, hoje eu vou contar uma história que está em 2 Reis 5, do 1 ao 14. Essa história é sobre Naamã. Não só sobre Naamã, mas também sobre uma pequena serva de sua esposa. Mas já vamos chegar nessa parte da história. Primeiro vamos descobrir quem era Naamã. Bom, Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. Ele ganhava muitas guerras com o exército da Síria e era muito respeitado pelo rei. Mas Naamã tinha uma doença chamada lepra. A lepra é uma doença que deixa várias manchas brancas em todo o seu corpo e que também deixa várias feridas. Em uma das guerras da Síria contra Israel, a Síria levou vários cativos. Um desses cativos era essa pequena garotinha. Ela havia perdido tudo e mesmo assim confiava muito em Deus. Ela ouviu uma conversa da esposa de Naamã com ele, falando sobre sua doença. Aquela doença já estava muito grave e como não tinha cura, eles não poderiam fazer nada. Naamã já não poderia mais guerrear. Então a menina foi falar com a esposa de Naamã. Ela falou que ele poderia ir até Samaria, onde tinha um profeta. Então, a esposa de Naamã deu atenção a ela, ouviu tudo que ela disse e foi falar com o rei. O rei mandou uma carta para o outro rei lá de Samaria, lá de Israel, e falou que Naamã iria até lá, para que fosse curado. Quando Naamã chegou em Samaria, ele iria se encontrar com o profeta Eliseu, para que pudesse ser curado. O profeta Eliseu mandou um mensageiro para falar com Naamã. O mensageiro falou para Naamã que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para poder ser curado. Naamã ficou muito indignado, ficou muito frustrado. Ele achava que, no mínimo, aquele profeta encontraria com ele e que ele iria colocar as mãos sobre as feridas e que elas iriam sumir. Mas não era assim. Naamã não queria ir até o Rio Jordão. Ele falava que havia muitos rios melhores do que aquele, principalmente do Rio Jordão. Não queria fazer o que o profeta mandou. Depois de conversar com seu servo disse a ele que se fosse algo mais difícil ele faria. Então por que não fazer o que o profeta Eliseu mandou? Depois de conversar, Naamã resolveu ir até o Rio Jordão. Mergulhou 7 vezes e realmente foi curado. Nessa história podemos ver confiança, a confiança daquela menina em Deus. Ela conhecia Deus e confiava, acreditava que ele podia curar Naamã. Nós só confiamos em quem conhecemos e aquela menina com certeza conhecia Jesus, conhecia a Deus. Em Mateus 5,14, fala que nós temos que ser a luz do mundo. A luz nas trevas, na escuridão. Eu e minha mãe fizemos uma pequena experiência para mostrar para vocês como a gente pode ser a luz na escuridão. Então, nós vamos exemplificar como que nós podemos, então, ser luz no mundo, né? Quando Jesus fala lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14, né? Vós sois a luz do mundo. Então, a gente vai fazer uma experiência só para representar isso. Então, a gente tem um prato, né? E aí, a gente vai colocar água, que vai representar, então, o mundo que a gente vive, tá? Ok, aí nós vamos colocar um temperinho, que representa, então, a escuridão. Pode pôr mais um pouquinho, pode.
E aí tem bastante escuridão, né? Tá bem escuro. Então, essa escuridão representa a ausência de Deus, né? Então, toda situação que tem ausência de Deus, a vida das pessoas, os locais, eles estão em escuridão. Quando a gente tem Jesus, a gente pode ajudar as pessoas, como fez aquela menina que ajudou Naamã. Ela tinha Deus, confiava em Deus, então ela pôde ser luz naquela situação. Então, quando a gente chega, a gente pode ajudar, nós podemos ser luz, né? E aí, como que isso vai acontecer aqui nesse prato, nessa escuridão? Vai lá, não. Olha só o que acontece. Então, é a mesma coisa quando a luz chega, as trevas vão embora. Acaba as trevas. A mesma coisa em um quarto escuro e a gente acende a luz. É a mesma coisa. Então, a gente chega e pode dar luz, então, para o mundo. E para isso a gente precisa andar com Jesus e confiar nele. Confiar que Deus tem sempre o melhor. E confiar que a gente pode ajudar as pessoas, independente da nossa idade. Bom, e essa foi nossa história e nossa pequena experiência para ilustrar para vocês. Beijos!